vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal RH Business, mais um boletim informativo. E olha só, boas notícias para vocês. Eu vou trazer aqui sobre o Renda Básica Universal, Lei 108/35. A gente está pressionando porque essa lei é fundamental para exterminar a pobreza, extrema pobreza de fato do Brasil. E é uma lei que existe. A gente não está falando de uma lei que tem que ser discutida, criada, votada. A lei existe, ela já fez tudo isso lá em 2002, 2003 e foi aprovada em 2004. Foi assinada pelo Lula, tá no Diário Oficial da União, só que ninguém cumpre. Lei 108/35, pessoal, de 2004, é a lei do Renda Básica Universal. Sabe o que diz essa lei? Se você não acredita, depois você joga no Google para você ler e lá no site do gov.br. Ela fala o seguinte, que todo cidadão brasileiro e estrangeiro que viva 5 anos no Brasil tem direito a uma renda básica suficiente para sobreviver, não importando a sua classe socioeconômica. Ou seja, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro ou se você não tem. O que importa é, você está no Brasil há 5 anos, mora aqui há 5 anos, sendo brasileiro ou não, você tem direito à renda básica e o governo tem que te pagar. Isso lá em 2004, foi criado pelo Suplicy, super certo, super lindo. E em seguida, depois que o Lula assinou essa lei, ele assinou a lei do Bolsa Família logo em seguida, que foi no mesmo ano, em 2004. Todos os holofotes foram voltados ao Bolsa Família e todo mundo esqueceu o Renda Básica Universal. Depois de 18 anos, com esses 2 anos intensos de pandemia que a gente passou, a DPU, Defensoria Pública da União, entrou com uma ação no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o governo reconhecesse a lei, cumprisse ela, executasse a lei, porque a lei existe e ninguém executa. E muita gente durante a pandemia foi morar na rua, não tinha o que comer, não tinha onde morar, foram despejados e não conseguiu auxílio emergencial, uma burocracia. Vocês viram o quanto foi difícil, muita gente reprovada, teve que fazer alternação, outros demorou para conseguir reverter a situação e ser aprovado. Então no começo foi muito difícil. E aí a DPU entrou com essa ação, o STF julgou a ação favorável ao povo e falou, olha, governo, você tem que implantar o Renda Básica Universal, porque o que falta? Por que o Renda Básica Universal ele não está sendo pago hoje para as pessoas? Porque não regulamentaram. Ficou igual o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Existe lei que autoriza? Existe. Mas a lei é seguida? Não. Por quê? Não tem regulamentação. Então é do mesmo jeito, tá? A lei tá lá, linda. Você vai jogar 108/35, você acha a lei. Mas não é cumprida porque não tem regulamentação. Então, o STF condenou o governo Bolsonaro a implantar essa regulamentação, né? Que é o que falta para a lei começar a valer, a partir desse ano. Ou seja, até o final desse ano o governo tem que apresentar. Por isso que o Ciro, como campanha eleitoral, né? Ele sendo presidenciável, ele trouxe o projeto do renda mínima de R$1.000 do Suplicy, porque o Suplicy foi quem criou o projeto de lei lá atrás. Foi ele que lutou para o projeto ser aprovado e virar lei. Então a lei é graças ao Suplicy, né? E só que nunca foi seguido. E o Suplicy até hoje, mesmo lá idoso, tá firme na luta, ajudando para que essa renda básica saia do Diário Oficial da União sendo cumprida, conforme manda a Constituição, seja regulamentada. E aí o Ciro pegou e abraçou essa causa, né? Mesmo ele criticando o Partido dos Trabalhadores, ele, agora que ele saiu do Partido dos Trabalhadores, o Ciro, né? Ele apoia o Suplicy. E ele apoia o Suplicy no sentido do projeto, que é um projeto muito bom, e ele quer homenagear o Suplicy com esse projeto, com essa lei, dando o nome de Eduardo Suplicy. E ele apresentou, que aí seria o renda mínima de R$1.000, tem como pagar, ele apresentou o plano, tá bem legal, gente. Depois, independente se você gosta ou não, porque aqui a gente não tá falando de votação, nem de quem deve votar. A gente está falando de projetos que podem ajudar o povo, né? Então, independente se você vota ou não, até mesmo porque se um candidato ele apresenta um projeto, nada impede que o Congresso vote esse projeto, independente dele ganhar ou não a eleição, tá? Então, assim, mas é um projeto interessante para a gente olhar, analisar e ver que é possível, ver as fontes, investigar, estudar, entender, né? Então, o governo ele vai apresentar esse plano. E hoje, o que acontece, né? Como que está sendo pagos os auxílios? Quais serão as ideias aí, até os planos do governo? O governo, ele pode, igual, agora a gente está recebendo o auxílio 600. Todo mundo prometeu que o 600 vai permanecer, inclusive o Bolsonaro, mesmo no orçamento tendo sido enviado sem os 600. Então tá todo mundo, se for Bolsonaro, se for Lula, se for Tebet, se for Ciro, se for qualquer outro candidato que ganhar as eleições para o ano que vem, todos estão dizendo a mesma coisa. O mínimo do Auxílio Brasil será 600, tá?
Um outro ponto importante, R$710. Uma boa notícia é que está confirmado, inclusive ainda essa semana, que o governo continua mantendo aí a palavra em confirmar a mesma coisa, é que ele pretende, né, manter esses 600 e também o Vale Gás em dobro e esses benefícios que ele está dando agora com a PEC 15, que foi aprovada em estado de calamidade. Para isso acontecer, temporário. Esses aí não será definitivo, será temporário. Até mesmo porque o Vale Gás só tem duração de 5 anos, tá? O Ministério da Economia, ele disse que para isso acontecer, ele pode, a qualquer momento, prorrogar o estado de calamidade pública para o ano que vem. Então, 2023, existe uma grande chance de ser decretado, prorrogado o estado de emergência pública que o Bolsonaro decretou para manter esses auxílios, tá? Se não for permanente, vai ser pelo menos para o ano que vem. O Vale Gás, R$710 a média, porque foi o que pagou em agosto. E é o que pode ser pago agora em outubro. Porque o Vale Gás até dezembro vai estar dobrado. Janeiro ainda é uma incógnita. A gente está esperando o governo ver qual é o plano para ano que vem. Não sei se ele vai falar isso antes das eleições. Não sabemos se ele vai falar isso depois das eleições. Mas é uma probabilidade. O valor de R$1.000 é o que está sendo pago para os caminhoneiros, para os taxistas. Né? E isso já está ocorrendo e vocês, os taxistas, caminhoneiros, vão receber de novo agora esse mês de setembro, no dia 24. O auxílio de 1.200 é referente à mãe solteira. Se trata de um projeto que, segundo o André Janones, né, eles estão defendendo para aprovar para o ano que vem. Para esse ano, a mãe solteira está tendo uma luta para conseguir aprovar o valor de 1.200, mas eu acredito que vai ser bem difícil, ao menos que no segundo turno, se acontecer segundo turno, o governo aprovar os 1.200 para mãe solteira a partir de novembro, dezembro, algo do tipo, ou dá em outubro mesmo. Mas, por enquanto, ele está em projeto de lei, nós estamos lutando, porque é uma luta, né, em defesa aí da mãe solo, mas é um projeto bem difícil, que está bem complicado. Vocês viram que o André Janones demorou, ele mesmo que se diz defensor da mãe solteira, demorou quase 4 meses para entregar um relatório básico dizendo que ele apoia. Então, assim, vocês viram que parece que está acontecendo algum movimento dentro do Congresso. Talvez, às vezes, assim, é uma opinião minha isso, tá? Às vezes, o que acontece, né? É um ano de eleição e os políticos eles estão focados em eleição. Então, tudo que é projeto pro povo, ninguém vai ficar lutando muito, não parece estar muito interessado em lutar agora. Se vê que tá perdendo a eleição, algo do tipo, vão lá e aprovam uma coisa rapidinho, ali faz um temporário para tentar mudar a questão de voto. Mas tudo que é definitivo está sendo mais difícil, está sendo mais dificultoso, vamos dizer assim. Mas a gente não perde as esperanças, a gente continua nessa luta com vocês, tá? E o Renda Básica, o projeto aqui, então, tem um projeto que define, né, um piso de um salário mínimo como renda mínima existencial. Então, está no Senado Federal, o Senado começou a tramitar esse projeto. Tá? Essa matéria veio atualizada agora de setembro de 2022 no site do Senado mesmo, oficial, em Brasília, sobre esse projeto que define o piso de um salário mínimo como renda mínima. Então, se esse projeto avançar, um piso de 1.200 por família como renda mínima vai ajudar muito, porque é um salário mínimo, né? Então, vai ajudar as pessoas, pelo menos, ganhando o mínimo, que o mínimo, quando fala para você sobreviver, tem que ser o salário mínimo. O nome do salário mínimo já diz isso. Então, é uma informação boa para vocês, né? Saiu agorinha aqui, inclusive, recebi essa matéria, então eu já trouxe para vocês. Pode existir a possibilidade, se esse projeto avançar, do renda básica aí, do renda mínima, ser até um salário mínimo. O Ciro já propôs aí R$1.000 e provou para todo mundo que não é impossível isso acontecer. Então vamos ver o projeto do Bolsonaro, ele tem até o final desse ano para apresentar por STF, do Renda Básica, e aí eu vou trazendo para vocês. Se isso acontece, gente, a mãe solo acaba se igualando ali. Então esse projeto da mãe solo de 1.200 acaba, né? Tudo vai depender dessa parte do piso do Renda Básica Universal. Vamos torcer muito para que seja a partir de R$1.000, para poder ajudar vocês de verdade a ter uma vida digna, né? E acabar com essa pobreza do Brasil de fato. E aí, em breve, eu volto com mais informação, beleza? Beijo grande e até a próxima.